Continuamos com a nossa série 100 orações registradas na Bíblia. Já tratamos do livro de Gênesis, tratamos do livro de Êxodo e pulamos Levítico e entramos diretamente em Números. Isso exige uma explicação. É que o livro de Levítico trata basicamente do sistema legal que Deus outorgou à nação de Israel, envolvendo as questões civis, as questões morais e as questões cerimoniais. Não temos em Levítico o registro de nenhuma oração específica de Moisés. Um outro ponto a considerar nesta breve introdução é que nesses livros em que estamos tratando dessas orações, Gênesis, Êxodo e agora Números, nós estamos tratando de orações de Moisés, porque só essas orações estão registradas nesses três livros na forma como já mencionamos. Gênesis, Êxodo e Números são orações feitas por Moisés. Portanto, no vídeo de hoje, nós temos aqui uma sequência de 5 outras orações feitas por Moisés a Deus em diferentes circunstâncias. A primeira delas é quando Moisés ora para que a glória de Deus continue a guiar e proteger o povo de Israel durante aquela travessia cáustica do deserto. Essa oração está registrada aqui em Números, no capítulo 10, versos 35 ao 36. A segunda oração é a oração que Moisés faz pedindo a Deus forças para continuar a governar a nação de Israel. Essa oração está registrada no capítulo 11, versos 10 ao 15. Eu aproveito aqui para fazer uma digressão muito rápida. Como líderes, precisamos pedir a Deus que nos dê forças, que nos dê condições, que nos dê sabedoria, para que as circunstâncias adversas e às vezes até as atitudes de insatisfação, de murmuração e até mesmo de contenda não nos movam facilmente da nossa posição e não nos levem a um sentimento de revolta ou de frustração. Por isso, precisamos orar a Deus para que Ele nos fortaleça, para que tenhamos condições físicas, para que tenhamos condições emocionais e para que tenhamos condições espirituais. E eu diria que essas três situações devem estar perfeitamente equilibradas entre si para que possamos exercer bem o nosso papel liderando o povo de Deus, seja como pastor titular, seja mediante o ensino, mediante o aconselhamento, mas que tenhamos forças espirituais concedidas pelo próprio Deus. A outra oração que está aqui registrada em Números é quando Moisés ora para que Deus cure Miriam da sua lepra. Está no capítulo 12 e no verso de número 13. Eu poderia voltar um pouco mais atrás, mas eu aproveito a oração em favor de Miriam para ressaltar o coração generoso de Moisés, o coração zeloso, o coração solidário, o coração que olha os interesses do povo e que olha também os interesses de cada um em particular. Miriam
estava sofrendo o juízo de Deus. Mas o próprio Moisés ora ao Senhor para que retire a sua mão de juízo e Míriam seja então restabelecida, já que o juízo foi uma forma de Deus trazer Míriam de volta para o caminho da obediência. Moisés orou pela cura de Míriam. Uma outra oração que temos aqui registrada em Números é quando ele pede a Deus, ele clama a Deus que não destrua a nação de Israel. Essa oração está registrada no capítulo 14, onde o próprio Deus até propõe formar um outro povo através da descendência de Moisés, mas Moisés se recusa e, de maneira peremptória, pede a Deus para que Deus mantenha. Claro, Deus vai manter a sua fidelidade, mas nós temos o direito de orar, de pedir à nossa maneira. E Moisés ora para que Deus mantenha a sua fidelidade, que Deus não destrua o povo, que Deus permaneça com o povo, que Deus não leve em consideração a rebeldia, os pecados, as murmurações, as atitudes de rebelião do povo, mas que conduza o povo a quem ele escolheu até que o povo tomasse posse da terra prometida. Então temos essa oração no capítulo 14. Também no capítulo 16 temos uma outra oração quando Coré, Datã e Abiú e Abirão, aliás, se rebelam contra Moisés, se rebelam contra a liderança de Moisés, põem em dúvida, inclusive, a integridade, põem em dúvida, inclusive, a reputação de Moisés, e Moisés faz, então, uma oração a Deus para que Deus fizesse justiça. Não é que Moisés tenha pedido vingança, Moisés pede justiça, e aqui cabe fazer um esclarecimento. Não há nenhum pecado em pedirmos que Deus faça justiça. Deus é justo e nós temos direito de pedir a sua justiça, e não é preciso que eu faça aqui um extenso comentário, porque todos sabem que Deus fez justiça com a destruição de Coré, Datã e Abirão, que se puseram contra a liderança de Moisés, o homem que fora escolhido por Deus para conduzir a nação de Israel. Também neste ponto temos a oração quando o povo reclama da falta de pão. Como eles eram murmuradores, mas nós não somos diferentes. Temos aí, e eu já disse isso no outro vídeo, temos aí uma lista de tantas bênçãos que Deus nos deu e nós muitas vezes nos esquecemos dela para nos lembrarmos apenas das dificuldades, das dores e dos sofrimentos. Então, o que faz Moisés? Moisés ora por uma razão. Deus envia serpentes que são espalhadas entre o povo, serpentes que ferem, serpentes que machucam, serpentes que levam inclusive à morte. Moisés ora a Deus em favor do povo uma vez mais. Ele se põe diante de Deus de maneira intercessória em favor do povo. É nesse episódio que Deus então lhe ordena que levante a serpente de bronze para que todos os que olhassem para ela pudessem ser curados. E essa serpente, no seu aspecto simbólico, também leva para a pessoa de Cristo, quando ele próprio disse, não é? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Por último, nós temos a oração que Moisés faz em favor de seu sucessor, Josué. Moisés ora pelo seu sucessor.
Moisés pede a bênção de Deus pelo seu sucessor. Essa oração está registrada em Números, capítulo 27, versos 15 ao 17. Ou seja, orar pelo sucessor. Eu acho bom fazer aqui uma breve consideração. Temos líderes aí em nossas igrejas, alguns na meia-idade, outros já na idade provecta, e esses líderes deveriam aprender com Moisés, porque Deus já determinara quem seria o seu sucessor, Josué, mas eles devem aprender como Moisés, primeiro, pedindo a Deus que prepare os seus sucessores. Isso é ponto ou é condição sine qua non. Orar a Deus para que prepare os seus sucessores. Em segundo lugar, esses líderes devem orar a Deus não só para prepará-los, mas para que a bênção de Deus esteja também com os seus sucessores. Essas são as lições que aprendemos com a oração de Moisés aqui no capítulo 27, versos 15 ao 17. Moisés ora e pede a Deus a bênção em favor de seu sucessor. No nosso próximo vídeo sobre 100 orações registradas na Bíblia, vamos para o livro de Deuteronômio e eu aproveito o ensejo, no término das minhas palavras, para pedir a você que ainda não é seguidor do canal para que se torne seguidor e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deus lhe abençoe e até a próxima semana.